E sem demora, vamos ao tema de hoje. Vocês ouviram aí os cochichos, né, na abertura. É assim que acontece a fofoca, hein, gente? E eu já quero deixar aí uma enquete para vocês. Você já foi fifi na vida de alguém? Você já teve aquele prazer de falar mal das pessoas, de alguém especificamente? Então você vai responder aí. Sim, bispa, infelizmente, né? Já tive esse desprazer. Ou não, nunca, misericórdia, até parece. Eu não. Então eu quero que você coloque aí e a gente vai ver o resultado no final da palavra, tá bom? Mas participe sempre, nos mande sugestões de temas, aquilo que você deseja que a gente trate aqui, né? Sobre o assunto que é de seu interesse. E aí a gente vai falar aqui sobre tudo aquilo que você quiser, tá bom? Bom, vamos ver aí sobre esse tema, né? Sobre a fofoca. A fofoca, ela nunca faz bem, né, gente? Para ninguém. Nem para aquele que a pessoa está falando dele, nem para a própria pessoa que está falando, né? E a Bíblia, ela nos dá alguns conselhos. Lá em 1 Timóteo 3, versículo 11, a palavra diz assim: as mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O que faz os relacionamentos, né? Uma das características de um bom relacionamento é a confiança. E quando você começa a maldizer alguém, né, e denegrir a imagem de alguém, você acaba perdendo essa confiança. Não só da pessoa que você está falando, mas também para quem você está falando. Porque se você tem uma liberdade tão grande de falar mal de alguém, de fofocar do que aquela pessoa está passando, você não sabe, você viu fulana? O casamento dela, tá por um fio. Também, né, aquele marido dela, né? Não, você viu o jeito que ela fala? Você viu o filho dela? E aí começa todo o desenrolar aí de uma conversa que pode trazer palavras de maldição, pode trazer aí uma ideia errada daquilo que a pessoa está passando, do que a pessoa está vivendo, e infelizmente não vai edificar ninguém. E se você tem essa liberdade de falar, ou até mesmo de ouvir a pessoa te falando, sinal vermelho, né? Temos que colocar um sinal vermelho. Por quê? Porque o que impede dessa pessoa falar depois de você? Aquilo que eu não quero que os outros façam para mim, eu não devo fazer para os outros. É o que Jesus ensinou. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque da forma que nós julgamos, da forma que nós falamos, nós seremos julgados da mesma forma, na mesma medida. Foi o conselho de Jesus. E aqui mesmo em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13, ele fala: além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Lembra daquela música? Um louvor que mudaram e colocaram lá: toma conta da sua vida. Vamos lá! Toma conta da sua vida. Gente, é bem isso. A pessoa não tem o que fazer. Você viu aí, né? Ele dando conselhos a Timóteo referente a algumas mulheres viúvas que estavam trazendo perturbação lá na comunidade, no meio do povo de Deus. Por que isso? Porque a pessoa era ociosa, não tinha o que fazer. Não tem o que fazer,
vai falar mal dos outros, vai cuidar da vida dos outros. E não é isso que Deus tem para nós. Amém? Conversas inúteis, conversas que não edificam, conversas que não levam ninguém a lugar nenhum. Porque é muito difícil você entrar para conversar com alguém e você ficar falando dos seus temores, dos seus problemas, das suas insatisfações, das suas imperfeições. Ninguém gosta de ficar falando mal de si mesmo, mas nós temos, infelizmente, esse prazer de falar mal do outro, de julgar o outro. E muitas vezes isso se torna uma autoafirmação, porque para me autoafirmar, eu acabo falando mal de alguém, colocando defeitos naquela pessoa. Às vezes para desfazer até amizades. E a Bíblia fala que o Senhor, ele detesta aquele que traz confusão entre amigos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se a estratégia da pessoa não é trazer inimizade, trazer contenda, fazer você olhar para o outro com outros olhos, não com olhos de amor, né? Trazer uma desconfiança, trazer uma insegurança no relacionamento. Então, é preciso tomar muito cuidado com a fofoca. Se você já foi uma fofoqueira, amém. Repreende isso da tua vida hoje e bola para frente. Mas vigie, tome cuidado, porque o inimigo ele virá com a mesma estratégia para te tentar. E você precisa estar vigilante, amém? Quando nós falamos dos outros, nós temos essa tendência de julgar a pessoa, né? Lá em Tito 2, versículo 3, ele fala assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. O que você espera de uma mulher madura? Ensinamento. Que ela tenha algo bom para ensinar. Que ela mostre o certo e o errado. Pela história de vida. Por tudo que ela passou na vida. É interessante isso, quando nós vamos amadurecendo, nós vamos extraindo o melhor da vida. E queremos passar isso para as gerações que nos seguem. Então é importante que você tenha isso no seu coração. O que há de bom nesse comentário? O que há de bom nisso que eu estou falando? Não está nada bom. Você às vezes nem sabe a situação da pessoa, o que ela está passando. E você já cria toda uma história, né? Toda uma novela em cima daquilo. E quando vai ver, não é nada do que foi falado. Aí fica aquela história, mas eu ouvi, mas ouviu errado. Falei daquilo que não sabia. Falei aquilo que eu não devia, amém? Então não convém que seja assim, irmãs. Nós precisamos tomar cuidado. E muitas vezes quando você ouve uma fofoca, a pessoa ela já se coloca numa posição, né, de dar a opinião, de dar a solução do problema do outro. Não, porque se fosse comigo, seria diferente. Se fosse comigo, eu faria outra coisa. E aí você já vai se colocando num ar de superioridade, achando que se fosse com você aquela situação, você trataria diferente. Será que você trataria diferente? Será que se fosse na sua família, você teria uma postura diferente? É muito difícil nós falarmos aquilo que vamos fazer quando não estamos vivendo a situação. Então é importante que você pare com isso, amém? E não dê lugar à fofoca, porque o que te garante que você está ali ouvindo a pessoa fofocar? E quando ela sai, o que te garante que ela não vai falar de você? Ou ela já está abrindo um precedente para que você fale dela, né? Porque se ela fala de todo mundo, então ela já deixou a brecha aberta para que todo mundo fale dela, amém?
E não pode ser dessa forma. O tempo falando dos outros é um tempo perdido. Porque muitas vezes você está aí, cheia de situações para resolver. Problemas de família, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas com os filhos, problema com o marido, problemas ministeriais, o seu departamento no ministério, você tem coisas a fazer, responsabilidades que você tem com a sua família, com a igreja, né? Com a sua própria vida. Você tem que se autorresponsabilizar. E esse tempo que você leva falando do outro é um tempo perdido. Então, pense no seu tempo. O seu tempo vale ouro? O seu tempo é precioso para você? O seu tempo pode ser melhor utilizado? Então, boca fechada, não entra mosca. Então, vamos nos policiar. Amém? Porque temos sim esse costume. Podemos até falar aí e responder: não, bispa, eu não. Nós só vamos dar a porcentagem. Nós não sabemos os nomes das pessoas que estão respondendo. Mas eu quero que você se analise hoje. Porque, infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar. Você está perdendo tempo. A fofoca é uma perda de tempo. Se a pessoa não pediu sua opinião, você não tem que criar uma sentença. Amém? Toda pergunta gera uma resposta. Não fizeram nenhuma pergunta para você, não perguntaram a sua opinião, então você não tem que dar opinião. Nem para a pessoa, nem para outros. Porque o fofoqueiro, ele não fala na cara da pessoa, ele fala da pessoa. E isso é muito ruim. Porque a pessoa fica com uma fama de uma pessoa não confiável. Quantas vezes, né, no ministério, alguém abre uma situação para mim e eu não conto nem para o bispo. Porque a pessoa pediu um sigilo. Ela pediu para eu interceder numa situação, orar, orientar a vida dela. Ela não pediu para eu sair compartilhando o problema dela com todo mundo. Ela pediu ali, né, algo pessoal. E muitas vezes a pessoa resolve a situação e para a honra e glória do Senhor, ela é restaurada. Ela vive da mesma forma com o bispo. Muitos aconselhamentos ele faz e eu nem fico sabendo do que se trata, o que está acontecendo. E ele faz um acompanhamento com aquela pessoa. Tudo isso é o quê? Confiança. Sabe, se a pessoa não te contou, é porque ela não queria que você soubesse. Às vezes nós ficamos ofendidos porque as pessoas não nos contam as coisas. Irmão, problema a menos para você. Um problema a menos para você resolver, amém? Pense realmente na sua vida. Pense em tudo aquilo que você precisa resolver. Tenha um bom relacionamento com as pessoas à sua volta. Se tiver que falar alguma coisa, fale para a pessoa. Às vezes a fofoca vem disfarçada de pedido de oração, né? Olha, bispo, eu quero te contar uma coisa, mas, olha, de uma outra pessoa, mas eu só estou falando para você interceder. Ah, irmã, ai, olha, aquela pessoa, você não sabe o que aconteceu. Traiu o marido, bispa, mas eu só estou te contando para você orar. Peraí. Você me conta um negócio desse só para eu orar? Será que é só para eu orar? Claro que não, né, irmão? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Ué, a pessoa te contou, precisa da sua ajuda? Então, você vai ajudá-la. Você vai ajudá-la. Amém? E nós temos tanta coisa para resolver, tantas coisas para pensar. Então, eu quero que você, sabe, se você tem essa prática, hoje você comece a repensar aí. Tem feito bem para você isso? Não faz bem. Não faz bem jogar indiretinha na internet. Né? Viu uma situação de alguém, aí já joga uma indireta na internet, na sua página lá. Ai, que coisa feia isso. Nós precisamos parar com isso. Se a pessoa escreveu uma coisa que eu não gosto,
ela escreveu na página dela. Agora, a partir do momento que ela escreve na minha página, opa, aí eu tenho que tomar uma atitude. A partir do momento que a pessoa citou o meu nome em algo, aí sim eu tenho que tomar uma atitude, caso eu não concorde. Então, nós precisamos ter bom senso na vida. Tem muitas pessoas que perdem muito tempo com fofoca. Quando você parar de perder tempo com fofoca, você vai ganhar tempo com outras coisas. Tempo precioso esse que Deus te deu para te abençoar, amém? E para terminar, Efésios 5,19. Um conselho de Paulo é: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quer conversar? Conte as bênçãos, converse sobre a palavra, tire dúvidas daquilo que você não conhece da palavra de Deus. Busque solução para você. Quando vir à igreja, peça ao Senhor, fala comigo, Deus. O que o Senhor quer falar ao meu coração através dessa palavra? Eu não quero prestar atenção nos irmãos, aquilo que estão falando, fazendo, a forma que estão agindo. Eu quero ouvir a tua palavra. Quero que o Senhor fale ao meu coração. É muito bom para nós que ministramos a palavra quando alguém nos manda uma mensagem falando que a palavra trouxe solução para o problema dele, que a palavra trouxe orientação, que a palavra falou ao seu coração, trouxe paz. Isso é muito importante. Ouvirmos o conselho diretamente de Deus. O que Deus quer nos falar. E a pessoa que está pregando nem sabe da nossa vida, nem sabe o que está acontecendo. E Deus a usa para trazer uma palavra de sabedoria, de entendimento, amém? Então, vamos falar entre nós daquilo que edifica, de bênçãos de Deus. Como são os salmos? Os salmos são daquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor fazia no meio deles. Eles se alegravam, lutas que eles tinham, mas que eles colocavam no altar de Deus, angústias, indecisões, situações a resolver que eles colocavam no altar de Deus. Vamos falar isso entre nós, amém? E vamos deixar que o Espírito de Deus nos una na sua palavra e possamos estar em concordância. E aquilo que Deus ministra o meu coração, Ele ministra o teu coração nessa tarde, em nome de Jesus, amém?